pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Bruno Magnoli. Hoje é um vídeo muito legal pra vocês de Minecraft, mas é diferente, gente. Por quê? Eu vou ensinar como instalar um Minecraft de caça. Isso aí, gente. Tem Minecraft de caça sim, gente. Então, antes de começar para instalar, deixa o seu super like, se inscreva no canal e abre o sininho para receber todos os vídeos novos, beleza? Vamos lá, primeiro você pode clicar aqui ou aqui. Eu clico aqui porque é melhor, mas você pode clicar aqui também para pesquisar, beleza? Clica aqui ó, em T-Router. Aqui ó. Aqui ó. Vai aparecer ó. T-Router. Não, olha, pode aparecer só um T-Router. Aí está para vocês. Aí aqui ó, só vai aparecer o primeiro link. Aqui ó, é o primeiro, tá gente? Esses links aqui ó, mod, forma, esses links são tudo, como pode ser? Não, esses links são filhos para filhos. Então, no primeiro link eu aconselho vocês fazerem, tá bom? E agora o que você tem de fazer? Primeiro você tem de passar em aparecer T-Router. Isso aí. Vamos aqui. Tem a seção de Windows 10. Acho netbook. Passa mão assim que eu não esqueci o nome. Agora isso aqui não sei. Mas o meu é o Windows 10. Então eu vou instalar isso aqui. Vamos lá. Vamos instalar. Vai dar um pauzinho. Né? Porque eu fui fazer um vídeo, gente, e tem um pauzinho. Ó, vou fazer um vídeo. Deixa eu até tirar isso aqui. Tá? O que a gente vai fazer? Instalar. Sim, gente. Eu vou instalar o T-Router. Beleza? Não, ele tá acabando aí. Não, pera. Sim, ponto. O que você faz? Bem-vindo a... Não falei tudo. Vamos lá. Aqui só vai estar o Facebook. Lá é só clicar em continuar. Aqui, nas coisas, só clicar em continuar, vai passar. Aí o que você faz, gente? É rapidinho, tá? Assim, não é como ter que a senha, as coisas, né? Tem que a senha no telão, depois eu vou explicar. Aí, gente, aqui, ó, só vai ter isso aqui. É só continuar. A instalação está completa. Aí, tá vendo escalinha e eu só vou continuar. Agora, o que tem de fazer? Só tem de esperar. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Onde tá? Não. Ficou esse pico para descavar. Vamos lá. Primeiro vamos sentar aqui no Minecraft de casa. Gente, eu só tenho minha conta, então eu tô com medo de pensar e eu não sei de cor. Então o que eu vou fazer? Vou explicar o que tem de fazer. Quando você vê, você tem de criar uma conta no T-Router com Roblox, entendeu? E com Roblox e com Minecraft mesmo. Você tem de criar uma conta no T-Router, o seu nome. E só vai aparecer quando você criar o jogo. Vai aparecer o seu nome. Caso você puser o jogador, vai aparecer o seu nome. Com esse nome que você só colocou. Beleza? Então, quando você só colocou sua senha, fala pra sua mãe, o seu pai, para eles se assustarem, beleza? E agora o que você tem de fazer? Agora eu vou ensinar como passar mods. Isso aí, como passar mods. Então vamos lá. Aqui tá um mod. Então o que eu vou fazer? Quando não tinha o Minecraft verdadeiro, eu passava pelo Minecraft falso. Escuta aí. Falso. Beleza? Vai carregar. Tá bom? Eita, bom, não. Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Mod Basket of Pack. Pack. Mods, tem skin, cap, love. Tem o Tecoquat aqui, olha. Só você pesquisar aqui, ó. Tecoquat. Aqui, ó. Aqui, ó. Tecoquat é passatinho pra você instalar aí no seu PC. Só isso, hein? Olha aqui, ó. Instalarrinho. Tá bom? E aqui, ó. Tecoquat tem esse mod. Tem esse. Tem vários mods. Isso aí, tem muito mod. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui.
Eita, pílula, pode escapar? Não. O que você tem de fazer agora? Quando você instalar tudo bonitinho, só colocar só mod, ele vai aparecer aqui, ó. Onde tá? Não, aqui não. Onde tá? Caraca. Não tá, vai aparecer uns mods aqui, mas não aqui. Só bota que é um mod novo, beleza? Aqui de novo. Vou tá pegando muito mais. Tá, e aqui, gente, vai aparecer só mod o que você quer, beleza? Quando começa a ficar layout, vai lá em... foi em julho, né? Não, agosto. Aí, o que acontece? Aqui vai aparecer o seu router, o seu mod. Quando você está colocando seu mod, é só clicar em entrar do jogo. Mas às vezes, de pegar aqui um qualquer, vai aparecer instalação. Você tem que instalar também, porque senão não está, beleza? Tem que fazer tudo isso aqui. Tem que fazer. Peraí, gente, peraí. Não vai ter indo também de novo. Não! Caraca, eu ia parar de cavar, mano. Eu ia parar de cavar, velho. Mas não. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero ter teu contato. Se gostou, deixe bastante like, se inscreva no canal. E ativa o sininho para ver todos os vídeos novos, beleza? E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.